Agora. There. Yeah! Hey, brother. How are you? Good to see you. Good to I'm see doing you. great. I'm doing Great. great. It's great to be on with you. Great to be with your team tonight. Perfect. Perfect. So, welcome, Eugene. So glad to have you here. We're going to do the translation all together here. So, we're so happy to be alive with a delay from somewhere here in Brazil, and you are in? I am in Montana. Okay, now I use the super glasses, so we're together. Nice. Amen. Amen. Ok, gente, nós estamos aqui ao vivo, então quero apresentar a vocês Eudine Bá, que está ao vivo e direto de Montana, Estados Unidos, e vai conversar aqui com a gente. Vamos ter um momento muito especial e estamos aqui para conversar com vocês. Então você pode utilizar os seus comments, pode deixar comentários, pode fazer alguma pergunta, a gente vai tentar ao longo da nossa conversa responder. So I just introduced you to our beloved team here in Brazil, and also we have a sister from Venezuela, Mylene. She's amazing. She's our partner in Yeah. Venezuela and helping us to translate some books into Spanish. So this is Wow. so great. Wow. This is so great. I introduced you. I told the team that you're in Montana, and then we're going to have some conversation. And the team is free to add some comments, ask questions during our live. So it's going to be awesome time here. So my friend, tell us. So look who's here, Nagmed. She just Oh, entered. wow. Oh my God! I Awesome. think we should bring her up too I if think she's I think that would be amazing. Yeah, let's if she's willing to join, I would love to have her on. Nagmed. Please let me know if you want to join. Just send us something. I will accept. Let me translate this to Português. Pessoal, nós estamos aqui com a Nagmed também. Nagmed, que é a autora, junto com o Eudine, desse livro aqui. Ela acabou de conectar com a gente. E aí a gente falou, se ela quiser. Ah, ela não pode, ela vai só assistir. Oh, Mas Nagmed está aqui com a gente. Oh, awesome, awesome. Nagmed, that's sad. That's sad. We love you, Nagame. we love you. Brazil loves you. We're praying every church that I go, Nagmet. I'm asking the team, the entire church, to raise a prayer for you, for your family, and for our brothers and sisters in Iran. Iran. Oh, amazing to have you here, Nagmet. Hallelujah. It's And she's playing a key role together with Back to Jerusalem to be able to get help there right now. So urgent aid in Iran is needed. And Nagame is partnering together with us to help us get that aid over there. And we're going to be sharing things tonight that I don't think anybody has ever heard anywhere on the news about Iran. Pessoal, a Nagmed é uma pessoa chave para todo o nosso trabalho de levar ajuda, de entender informações do que está acontecendo no Irã. Ela é chave, ela é pessoa, ela é a nossa principal pessoa em contato para o Irã e, inclusive, de como podemos nós aqui do Brasil ajudar o Irã nesse tempo de guerra e de situações. E o Eudine e eu, nós vamos falar aqui agora sobre algumas informações que nós duvidamos que você já ouviu ou leu em alguma notícia do que está se passando agora. So let's talk about what it's something so new that we have heard in media so far. Yeah, I mean, there's several things, and I think that we'll be getting into it more and more. But one of the things that you're not hearing through the media is how is this attack impacting those that are in the church? Pessoal, nós vamos falar aqui ao longo da nossa conversa sobre essas situações que você não está ouvindo na mídia, mas agora mesmo, só para você ter ideia, nós vamos falar do impacto que está acontecendo e não está atingindo os nossos irmãos na igreja. One of the things that you're hearing in the media is, how things are happening politically, how they are happening economically, how they are happening militarily. But what people are not hearing, which I believe is the most important, is how are they happening spiritually? Because I believe it is the spiritual world that is shaping the physical world that we are seeing. The physical violence that we are seeing right now in Iran, I believe, is a direct result
of the spiritual battle that has been taking place for several years in Iran. Então, o que a gente você tem ouvido agora, certamente, é assuntos políticos, assuntos militares, você tem ouvido muito sobre isso, mas o que você não tem ouvido, e nós queremos falar com você, é a perspectiva espiritual que está por trás disso tudo. Porque tudo o que acontece no espírito é o que depois toma forma daquilo que está acontecendo ali agora. Então, fique ligado naquilo que a gente tem que compartilhar para vocês hoje. As Christians, this is something we don't talk about very often. I think we often ask for God to help us in the physical world. But actually, one of the things that takes place is there is a spiritual battle, and that spiritual battle is often reflected in the physical. And I don't think that we talk about that enough or acknowledge it even. Muitas das vezes a gente sempre pede oração para que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger na maneira física em específico, mas às vezes a gente se esquece de que existe uma batalha espiritual, que há uma guerra espiritual acontecendo, e quando oramos em relação a essa guerra espiritual, ela automaticamente impacta a nossa área física, o nosso ser da mesma maneira. Então, nós precisamos estar atentos com aquilo que está acontecendo no âmbito espiritual desta guerra. One of the guests just wrote, I wish you could show the picture of the angel of Iran right now, Eugene. One of the things that we see in the Bible, and sometimes we don't think about, is in the book of Daniel specifically, we see that Daniel is praying, but there's no answer to his prayers. And when an angel finally comes to Daniel, he says, sorry, I would have been here earlier, but I was delayed because of warfare with the prince of Persia, the prince of Iran. E a gente vê isso na Bíblia, quando a gente olha para Daniel, por exemplo, a gente vê que Daniel começa a orar e Daniel não vê a resposta da sua oração acontecendo imediatamente. Só que então, quando ele recebe a resposta, ele recebe a visitação do anjo, ele diz, olha, nós não pudemos vir no momento porque houve uma demora, houve um atraso. E isso aconteceu por causa da guerra espiritual que nós estávamos vivendo e demorou todo esse tempo para chegarmos até você. And there's a lot of people that are asking, how do I pray for Iran? How do I pray for Iran? Well, the disciples came to Jesus 2,000 years ago and simply asked Jesus one question: how do we pray? E você então pode se perguntar, então, como que a gente pode orar pelo Irã? Como orar por essa situação que está acontecendo agora com o Irã? Pois bem, os discípulos, quando vieram a Cristo, eles fizeram essa pergunta também. E perguntaram, Senhor Jesus, como que nós podemos orar? And how did Jesus respond? He said very simply in the very beginning, Our Father, who art in heaven, hallowed, how great be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This is how Jesus taught us to start off our prayer, by acknowledging that he is in control and then also claiming that his will would be done on earth as it is in heaven. Então, o Senhor Jesus, ele responde de uma maneira muito simples. Ele nos ensina a orar, nosso Pai que estás nos céus, santificado, grandioso seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o Senhor, então, está nos ensinando que, primeiro, o Senhor está no controle. Ele não deixou de estar no controle. E que nós podemos orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra. And Ephesians chapter 6 tells us very clearly that we fight not against flesh and blood. We don't fight against flesh and blood. Though we are seeing a physical battle, the real battle is taking place in the spiritual world. We are fighting against powers of darkness. And this is important when praying for the nation of Iran. Então, quando a gente olha para Efésios 6, a gente entende que a nossa luta, né, não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e dominadores do ar. Então, quando oramos por essa situação que está no Irã agora, não é contra carne, não é contra pessoas, contra nações, mas contra principados, contra potestades. A nossa oração ela deve ser direcionada ao âmbito espiritual dessa perspectiva. And there's a lot of people that have been praying for Iran much earlier than now. People have been praying for Iran for years. They didn't just start
since the beginning of this war. They've been praying for years. And what has been the result? The result is we have seen more people come to Christ in Iran in the last 20 years than in the last 2,000 years. Irmãos, existem pessoas que oram pelo Irã, não agora, porque começou essa guerra, mas oram pelo Irã há anos. Há muitas pessoas orando pelo Irã. E eu tenho uma notícia para te dar aqui. Nós estamos vendo tantas pessoas vindo para Cristo nos últimos 20 anos, que é a maior quantidade em relação aos últimos 2.000 anos. And a lot of people ask, okay, Eugene, you live in China. Brother Danilo, you are in Brazil. How does China have anything to do at all with Iran? Então você pode perguntar, Eudine, você vive na China, o irmão Danilo vive no Brasil, então como que nós podemos juntos, como que o BTJ pode fazer algo? O que podemos fazer? In the short time that we are together, I hope I'm going to unpack some things about how China and Iran are directly related in what we are seeing unfold in a way that I don't think is talked about anywhere else in the news. Então, em alguns momentos eu vou falar para você aqui como a China e o Irã estão conectados de uma maneira que você não faz ideia e não tem sido falado pela mídia. And as we talk about the Back to Jerusalem vision specifically, as you and your friends in Brazil have been praying for, I think that they will begin to see how that historical movement of the gospel has gone around the globe and today is really smashing hard into Iran. Então, quando a gente começa a comentar aqui sobre o Back to Jerusalém, o BTJ aqui no Brasil, e a gente começa a ver o movimento missionário do Senhor, como ele se move em relação ao globo, a gente então vai entender como que esse processo da China tem a ver com o Irã. If we look at the history of the church, starting in the book of Acts, starting with chapter 1, we see the gospel starting there on the Mount of Olives with Jesus and his disciples. And then from there, the disciples go into Jerusalem where the Holy Spirit comes upon them. And then from there, there's a dispersion from Jerusalem into the rest of the world. Então, quando a gente olha para o primeiro capítulo de Atos, Atos capítulo 1, a gente vê o evangelho começando a ser pregado. E logo depois a gente vê o Espírito Santo vindo sobre os discípulos. E então, como esse evangelho é pregado de Jerusalém para todo mundo. And that gospel went from Jerusalem to Judea, to Samaria, to the rest of the world, going to Asia Minor, going to Africa, to Europe, around to the Americas, both North and South. Today, the world's largest revival numerically is in China. The world's largest revival statistically or percentage-wise is in Iran. So we're seeing now that wave going all the way back around the world towards Jerusalem. Então a gente vê que o evangelho de Jerusalém, ele vai de Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele vai chegar na Ásia Menor, Macedônia, vai para a Europa, depois chega na América do Norte, América do Sul, alcança a Ásia e hoje, numericamente falando, a China vive o maior avivamento da face da história da Terra e o Irã, estatisticamente, ou percentualmente falando, hoje vive o maior avivamento da história da igreja. And one of the mistakes that Christians often make is they mistakenly categorize Iranians as Arabs. Iranians are not Arabs, believe it or not, they are Asians. So Asia, the Asian continent, has China and Iran both together. A lot of people don't put that together because of Iran being technically in the Middle East. A lot of people consider them as Arabs, and they are not. They're Asians. E algo muito interessante e um erro muito comum entre as pessoas é classificar o Irã como um povo árabe, um país árabe. Irã não é árabe. Irã, ele está na Ásia. Muito embora muito conectado ali no Oriente Médio, há muita confusão, mas Irã e China vivem ambos na Ásia. Irã não é árabe, Irã é persa.
And so many people in Iran in the last 20 years have been coming to Christ. And I've been seeing that firsthand. I've been traveling into Iran quite a bit. In the last 20 years, I've traveled to Iran multiple times. In fact, there was one period of my life for several years where I traveled into Iran at least once every 6 weeks. Irmãos, eu estive muitas vezes no Irã, muitas vezes visitando. Em um período, eu estive no Irã a cada 6 semanas, de tamanho a proximidade e trabalhos que nós temos no Irã. And so I have been able to see a lot of the things that I'm talking about firsthand. Então, eu sou capaz de ver tudo isso que eu estou falando em primeira mão. Now, it is very important for your audience to know I am not an Iranian expert. My home is not in Iran. I have only been traveling into Iran, but what I have witnessed, I've tried to write down. I've tried to document, because what we are seeing in Iran, I believe, is history in the making. Irmãos, é muito importante que vocês saibam, eu não sou expert no Irã, eu viajo para o Irã, eu trabalho com o Irã, estou sempre no Irã, mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho testemunhado nessas visitas no Irã, eu escrevo, eu tenho colocado em livros, em papéis, porque o que eu acredito que está acontecendo hoje é história, vai ficar na história. And so that has led me to write a couple of books about Iran. I've written a prayer guide, a 30-day prayer guide about Iran. I've written a book called Jesus in Iran. And brother, I hope we can get you the newest version. I think the one that you have is our older version, but we want to make sure that we get you the newest version. And then I've also written a book called Jihad, The Day I Died, a phenomenal story that will reveal what it's like to be in the military right now during wartime in Iran. And then also, of course, Nagame's book. That book is important for people to see the underground church from the ground level, what it looked like from the very beginning. Irmãos, eu tenho aqui escrito alguns livros sobre o Irã, 30 dias de oração pelo Irã. Nós temos escrito, não é a versão atualizada, mas o Jesus no Irã, que nós já vamos ter já em português. É um livro incrível. Nós temos esse que é Jihad, o dia que eu morri, como eu contei no começo, é um livro que fala muito sobre estar dentro do militarismo no Irã, dos ayatollahs, da situação que é vivido ali. Esse é um livro fantástico para quem tem interesse. E, claro, o nosso best-seller com a Nagmed, que é esse livro maravilhoso que conta uma história tão linda, tão rica, e Nagmed está aqui com a gente. I just told the Brazilian team here that we just need to check, but we have already approved to have in Portuguese. Yes! So this semester amen. we will have not only this, but Jesus in North Korea as well. So both of them. This book is, I think, the only book that I know of that covers what the underground house church looks like. So we start with the ancient history of Iran, and then we go into modern day Iran and talk about the future of the church as well in Iran. Então, nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, Jesus no Irã, a gente entende que é o único livro que conta a história e como se vive a igreja clandestina e subterrânea no Irã. Então, nesse livro a gente vai contar dos tempos antigos do Irã até os tempos modernos, de como a igreja está desempenhando e vive no Irã e de um futuro que a gente vai ver acontecendo no Irã. And there's one young lady right now that is translating this book, Jesus in Iran, into the Farsi language. And knows her very well. And I remember sitting together with her in a living room, and she looked at me very skeptically, and she said, "What could you teach me? I'm Iranian. What can you teach me about my own country, Iran?" Nós temos uma irmã muito querida que agora está trabalhando comigo para traduzir este livro para o persa, para os irmãos do Irã. E ela, de alguma maneira, chegou até o Eugene e falou assim, como que você tem algo para me ensinar, para falar sobre iranianos? Porque eu sou iraniana. But even though I'm not an expert, there are things that God has revealed, I believe, in his word, and for those that are seeking his word about Iran that most Iranians don't even know.
Então, eu acredito, irmãos, que aquilo que o Senhor nos revelou, que o Senhor tem mostrado para nós através desse trabalho, são coisas que nem o próprio povo iraniano conhece ou entende e estão ficando maravilhados com as histórias. So I remember I asked her one simple question. I said, "Dear sister, one of the things that we talk about in this book is where does the name Iran come from? Why in English are we using this name, Iran?" E aí uma pergunta muito simples que eu fiz para ela, minha irmã, você sabe me dizer por que que o nome desse país, Irã, é também um nome que a gente fala exatamente igual no inglês, Iran, e não muda? And Even she's a she's a em português você yeah. Irã. Yeah, so she was about 20 something years old and she began to think about it and she goes, "Actually, I don't know why we changed from Persia to Iran." And I said, "Aha, so maybe I do have something to share with you. So let me tell you where we get the name Iran and why we use it." Então eu fiz essa pergunta e ela falou assim: olha, na verdade eu não sei te responder. Eu não sei porque um dia nós mudamos de Persa para Irã. Eu não sei te responder isso. Ele falou: haha, então agora eu tenho algo para compartilhar com você e vamos juntos conhecer coisas novas. Most Christians do not know why we use the name Iran. Guys, I'm telling you, as you pray for the nation of Iran, you have to know what is in this name. Irmãos, muitos de nós cristãos não sabemos por que mudou de Persa para Irã. E eu quero te falar algo, irmão querido que me ouve, irmã querida que me ouve. Se você ora pelo Irã, você precisa entender porque este nome agora é Irã, porque esse país agora chamamos de Irã. Because if you see what God has done in Iran and what Satan has done in Iran, it will only make your understanding of Iran better. It will make your understanding of your own nation and how Satan is attacking you. It will help you understand that spiritual warfare more. Porque se você entende o que o Senhor fez pelo Irã e o que Satanás tem feito pelo Irã, isso vai abrir a sua mente, vai trazer uma revelação para sua mente, inclusive para você entender o que Satanás está tentando fazer na sua própria nação. Now, Iran means land of the Aryans. Aryans. Aryans, yes, Aryans. I have no idea what is this in Portuguese. Don't worry about it. I will explain it here in a minute. Okay. The land of the Aryans. Ok, irmãos, Irã significa a terra de Aryans. Ele vai explicar o que é isso. And for many years, we have all in the English-speaking world referred to Iran as Persia, but we changed it to Iran, and you need to know why. Por muitos anos, a gente sempre se referiu ao Irã como persa, mas mudou para o Irã e você precisa entender por quê. Because in the 1930s, there was a man by the name of Hitler. And Hitler believed that all of the superior race came from the Aryans. And that's why Hitler wanted to make a good connection with Iran. They were the land of the Aryan race. Arianos, for us. Now I got it. Thank you. Então, em 1930, Hitler entende que existia um povo escolhido, um povo limpo, os arianos. Eu acho que é arianos em português, depois você escreve aí para mim, por favor. Mas ele entendia que esse povo vinha desta terra. So Hitler was the first person to write to the Iranian Shah, the king of Iran, and say, "To you, the land of the Aryans." And that changed the name for the rest of the world to begin to refer to Iran as Iran instead of Persia. Então Hitler escreve para o rei da Pérsia, naquele momento, se referindo a ele como a terra de arianos. Ele se refere dessa maneira. E a partir deste momento, Persa deixa de ser chamado Persa e se fala Irã. So the Nazis, most people don't know this. The Nazis went to Iran and began to build Nazi libraries so that the people of Iran would be able to study the history of the Aryan people, the Aryan race, that would create this movement that Hitler believed was the superior race of the world.
Então, Hitler, das pessoas dali, dos arianos, ele começa a colonizar ou, de alguma maneira, influenciar a nação do Irã, levando material didático, literatura, para que realmente eles possam ser moldados, porque ele entendia que essa raça era uma raça superior às demais. And so there's a lot of people that say, Eugene, what does that have to do with us praying for Iran today? E aí, então você pode perguntar, Eugênio, mas o que isso tem a ver com nós orarmos pelo Irã agora? Do me a favor as a Christian. When you read your Bible, go through the book of Esther, go through the book of Daniel, and when you read it, do me this one favor. Every time you see Persia, change it to Iran, and you will begin to transform your thinking of how you see the nation of Iran. I promise. Então, me faz só um favor, de tudo que a gente está falando aqui, faz só esse favor. Quando você agora ir para a Bíblia e na sua leitura que você faz, leia o livro de Esther, leia o livro de Daniel, e onde você encontrar a nação persa, mude para Irã e acredite em mim. Tudo vai começar a fazer sentido na sua mente e você vai entender o que está acontecendo agora. And what will change? This one simple thing will change. You will see how the enemy steals the history of God's people, changes it, perverts it, and makes you believe something different than has actually taken place. E você vai ver então algo muito simples, sorrateiro que acontece, de como o inimigo ele tem essa artimanha e esse ataque em entrar em nações, destruindo as suas histórias, pervertendo, mudando para algo que ele quer que você acredite, mas que na verdade é uma grande mentira. And so when people are praying for the nation of Iran, they think this is a Muslim nation. They have a Muslim history. They have an Islamic belief that's always been there since the beginning of time. This is their culture. This is their heritage. My brothers and sisters, that is a lie. Islam is not the history or the heritage of the Iranian people. Então, toda vez que você vai lembrar e vai orar pelo Irã, vem à sua mente que Irã é um país muçulmano, é um país de origem islâmica, é um país que tem a sua natureza dentro do islamismo. Irmão, irmã querido, isto é uma grande mentira. O Irã não tem o seu começo no Islã, ele não vem de uma herança muçulmana. When you start using the name Iran when you're reading the Bible instead of the name of Persia, you will learn something amazing. Quando você começar então a estudar a sua Bíblia e mudar o nome de Persa para o nome de Irã, você vai começar a entender algo que é incrível. God will begin to open up and reveal to you that King Cyrus is the founder of the nation of Iran. Então você vai pelo menos entender que quando você vai para a Bíblia e você vê que o rei Ciro, que é o fundador do Irã, and you will see that God used Cyrus, spoke to him in his dreams to bless the nation of Israel. Get this. God used the founder of Iran to bless Israel, not attack Israel, not threaten to eliminate all Jews, not threaten to bomb into oblivion all of Israel, but he blessed Israel. He rebuilt the temple and he gave the Israeli prisoners in Babylon freedom for the first time in generations. Então você vai ver que o fundador da Pérsia, ou o fundador do Irã, Cyrus, ele abençoa a nação de Israel, ele abençoa o povo de Israel, ele não ataca, ele não manda bomba, ele não persegue, ele não tortura, ele abençoa o povo de Israel. E você vai ver que o que nós estamos vendo hoje não tem nada a ver com a história verdadeira do Irã. So a couple of months ago, I was sitting in Canada with this dear sister who's translating the book, Jesus in Iran, and she began to realize, wait a minute, my country was pro-Jewish, not anti-Jewish. We wanted to bless the Jews, not curse the Jews. We wanted to help the Jews, not bomb them into oblivion. That's awesome. Então, quando eu estava ali no Canadá, trabalhando com essa irmã iraniana, traduzindo para a língua dela, ela começou, pera, um minuto. Então, a nossa nação, ela existiu, ela existe para abençoar Israel e não amaldiçoar Israel. Ela é pró-Israel, não
contra Israel. Ela existe para trazer vida para Israel e não trazer morte para Israel. Não estou acreditando nisso. I have been working for almost 30 years, so about over 27 years in areas around the world. And one thing that I've seen it in communist nations, I've seen it in Hindu nations, I've seen it in Buddhist nations, I've seen it in Muslim nations. The enemy, whenever he attacks, he always does one thing first. Eu já estou no campo trabalhando há aproximadamente 27 anos, e eu tenho trabalhado muito nesses países onde você vai ver bases budistas, hinduístas, muçulmanas, comunistas, e existe algo que o inimigo ele sempre ataca em primeiro lugar. Em todas essas ele tem sempre um alvo que é em comum, e ele faz isso em primeiro lugar, que é If you forget everything else I say, remember this one thing. The way the enemy attacks in all of these different nations, the first thing that he does is he removes freedom of speech and then begins to erase history. Então, de tudo que eu estou falando aqui, talvez você vai esquecer. Não esquece disso que eu vou falar para você agora. Esses inimigos que nós falamos, a primeira coisa que ele faz quando ele vai atacar essas nações, ele faz o seguinte: ele vai apagar toda a história daquele país e reescrever algo novo. And why does the enemy do that? Why does the enemy stop freedom of speech and try to erase history? E por que ele faz isso? Por que ele primeiro traz censura? Eu esqueci de falar censura. Então ele vai trazer censura e vai apagar a história. Por que ele faz isso? Por que ele censura e apaga toda a história do país? Because if you believe in the words of Jesus as I do, Jesus said in Matthew chapter 24:14, very, very clearly, that this gospel of the kingdom will be preached to all the nations, and then the end will come. How do we stop the end from coming? If we are Satan and we want to stop the return of Jesus Christ, we stop the word of Jesus from being preached to all the nations. Então, quando você que crê em Cristo Jesus, crê na palavra do Senhor Jesus, assim como eu, você vai para a Bíblia e vê que o Senhor, ele... What is the verse again? Matthew 24:14. 24:14, which says? 14. It says that this gospel of the kingdom will be preached to all the nations, and then the end will come. Então, quando você vai para a Bíblia e vê Mateus 24:14, que o Senhor Jesus diz que esse evangelho será pregado em toda a terra e então verá o fim, você então começa a entender porque o inimigo, ele quer pela primeira ação dele trazer censura, apagar a história. John chapter 1 says very clearly that Jesus is the Word. It says, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. So Satan, in order to stop the return of the Messiah, is trying to stop the Word. Então, quando você vai para João, você vai ver João 1, que Jesus era o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é o que traz a vida através da palavra de Deus. Então, quando você vê Satanás trabalhando, você vê que a primeira coisa que ele quer fazer é parar a palavra. And today, as the word is going forth into the nation of Iran, a lot of the Iranians, when they hear the word of Jesus, they always think this is a foreign religion. This is not a part of who we are. This is not a part of our history, but it is. The enemy has stole it. God has been in the nation of Iran since the beginning. He has been with his people since the beginning. And God is now revealing himself, not coming to Iran for the first time, but coming back to Iran. Então, olha que interessante, quando você vê agora as pessoas do Irã ouvindo sobre o Evangelho de Cristo, ouvindo sobre o Evangelho do Senhor, eles primeiro pensam, os iranianos pensam, isso é uma religião estrangeira, isso é algo que vem do Ocidente, mas é uma mentira, porque esta nação, a base dela, a fundação do Irã tem tudo a ver com a palavra de Deus, e o que o Senhor está fazendo agora é revelando ao povo do Irã esta verdade. And that is the essence of what I wanted to share with you tonight, is the fact that for the last 20 years, we have seen spiritual warfare as soul after soul is released into freedom, broken from those chains of slavery that the enemy has had them in for so many generations. And in that spiritual warfare, we are now starting to see
the physical reflection of that warfare. Então, o que a gente vê nesses últimos 20 anos de tanta oração, de tanto clamor da igreja em prol do Irã, você vê essa guerra espiritual, nesse ambiente espiritual, tomando força, onde cada alma sendo liberada da escravidão de Satanás, da cegueira de Satanás e vindo para Cristo, muitas almas, milhões de pessoas vindo para Cristo. Então você começa a ver agora, no ano de 2026, o reflexo desses últimos 20 anos de guerra espiritual acontecendo fisicamente, que a gente vê agora uma guerra acontecendo. Now, please understand that what is taking place right now in Iran is a tragedy. Every Christian should abhor war. We don't want to see the death of innocent people. We don't want to see the misery of the believers being increased by this time. We are praying for God to keep his people safe, and we're praying for this violence to end in Iran. Então, irmãos, também que fique muito claro que o que nós estamos vendo agora, essa guerra, inocentes morrendo, nós não somos a favor disso. Nós não somos a favor da guerra. O cristão não é a favor disso. A morte, a tragédia, inocentes morrem. Então, nós não somos a favor disso, mas nós estamos vendo isso acontecer como resposta dessa guerra espiritual. So I'm not trying to belittle the war, the physical war that's taking place. What I'm trying to do for our fellow believers is show them the elevated status of spiritual warfare and the importance of their prayers. Então, irmãos, eu não vim aqui para ficar falando e justificando a guerra que está acontecendo agora, Estados Unidos, Israel, Irã. Não é sobre isso. O que eu quero trazer para nós aqui é algo elevado, é esse ambiente de guerra espiritual que está acontecendo, que eu e você precisamos saber. We got some reports this week from the field in Iran, and one of the things that blessed my heart so much was the family that have been listening to the bombs outside of their apartments dropping at night. They have seen their children crying out in fear, but they've been able to bring comfort to their children by singing praise and worship songs together as a family. As they sing praise, those bombs that are going off in the distance, the sound begins to lower. They're not listening to the violence outside. They're listening to the peace that Christ brings inside. Aleluia. Irmãos, o que a gente tem ouvido direto do campo recentemente é que enquanto as famílias reunidas em suas casas têm ouvido as bombas, têm ouvido o barulho das explosões, das mortes, os filhos, as crianças aterrorizadas com isso que está acontecendo, os nossos irmãos ali estão começando a cantar e entoar louvores ao Senhor. E aí, neste momento que estão cantando e louvando ao Senhor, as crianças começam a sentir paz dentro de casa, mesmo que a violência está acontecendo lá fora, há um ambiente de paz do Senhor invadindo as casas dos nossos irmãos no Irã. Aleluia. And, you know, I'm a father, I'm a grandfather, and my heart goes out when I hear about these small children that are scared as they feel their apartments rattle, they see their bedrooms shake, but yet I'm encouraged that they can cling to the name of Jesus as they praise and they worship him. And that spirit of worship begins to block out what is happening outside of their homes. Então, você sabe, eu sou um pai, eu sou um avô, e toda vez que vai mencionar sobre um pequenino, uma criança, isso realmente toca muito o meu coração. E eu fico muito triste com essas informações. No entanto, ouvir que o louvor tem trazido paz para os corações, enquanto os prédios estão balançando, enquanto as camas se mexem com o reflexo das bombas, existe a paz do Senhor inundando aquele local. Isso me alegra e me encoraja muito. Eugene? Yeah, I think you're back. Yeah, are you able to see me? Yes, I can see you. Yeah, I'm sorry. Okay, good. Yeah, so this is something that we've been praying for, and we've also seen something amazing take place. There's been a new ministry spring up in Iran that we've been a part of.
Irmãos, então isso que a gente tem ouvido ali no Irã, e eu tenho algo também novo para dizer para vocês. Agora mesmo existe um novo ministério que está começando a tomar conta e acontecer ali no Irã. What we have seen is a new group of Christians that say, you know what, there are elderly people, there are handicapped people, there are single mothers with children that are not able to leave their home. They can't go out and buy food. They can't go out and buy medicine. They're home. They're alone. They're hearing all of this battle. Now there are believers that are leaving out, going to their home, going to each place, praying with them, helping them, spending time with them. This is a new ministry that God is springing up in the nation of Iran to help those that cannot leave their home. E esse novo ministério que está acontecendo é o seguinte: existem muitos anciãos, idosos, pessoas com deficiência física, mulheres, mães solteiras que por algum motivo eles não conseguem sair de casa. Eles estão impossibilitados de sair dos seus apartamentos, suas casas, não conseguem comprar, não conseguem socializar. E há então um novo ministério acontecendo através dos nossos irmãos. Eles entenderam da parte do Senhor de ir a essas casas todos os dias para orar, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de encorajamento, levar comida, levar remédios, trazer uma assistência social, mas mais do que isso, um encorajamento espiritual. Esse é um novo ministério que o Senhor está usando na nação do Irã. And now the largest need that we're getting from people on the field in Iran is they need food, they need medicine. And so we have been, this week, as you know, Danilo, we have been raising support and sending that directly to our friends in Iran to help them during this time of need. Então, queridos, para que você saiba, as pessoas estão precisando, há uma grande necessidade agora acontecendo no Irã. Eles precisam de comida e eles precisam de remédios. E o BTJ, esta semana, tudo que nós estamos recebendo, nós estamos destinando para essas pessoas, para o Irã, para que eles possam comprar comida e medicamento para essas pessoas. I'm going to launch today. So for the next days here, so feel free to talk about it. Okay, yeah. I mean, this is something we've been working directly with Nagame. Nagame has been central to this. We have a couple of networks that we've been working together with inside of Iran. We have Iranian evangelists, Iranian Christians, as well as Chinese believers that are currently in Iran that we are sending funding to and supporting them during this time. Então, irmãos, o que eu comentei aqui com ele é que agora no Brasil nós vamos fazer essa campanha também através das nossas redes sociais. Nagme, que está aqui com a gente conectada, o Eudine, todo o BTJ. Nós temos irmãos, igreja do Irã ali, que tem nos apoiado, irmãos chineses que estão no Irã, que tem nos apoiado. E o nosso objetivo aqui é lançar agora para o Brasil. Se você quer participar, orando e contribuindo financeiramente para que a gente possa comprar comida e medicamento, nós temos um caminho para que a sua oferta chegue até as pessoas. And there might be a lot of Christians that feel, you know, I right now, Iran is our enemy. They are the people that we are fighting. But I'm telling you, the brothers and sisters in Iran are not our enemy. They are our family. And they are our brothers and sisters in Christ. And right now, more than ever, they need our help. Irmãos queridos, muitos cristãos pensam, né? O Irã é nosso inimigo, eles atacam. Irmãos, não tenha esse pensamento, não é uma verdade, até porque também nós temos irmãos em Cristo que vivem ali, pessoas, pais, mães, filhos, que estão precisando da nossa ajuda, das nossas orações. Não veja como inimigos, veja como oportunidade de amar e servir o Senhor. And what I want to do for the remaining part of this is take any questions that you guys might have about Iran and see if I can answer them. And then I also want to share something that you will not find in the news about how this is changing the world. What is happening in Iran is changing the world. And I'll tell you about it here after we answer a few questions.
Irmãos, eu queria aproveitar esses próximos minutos que nós temos aqui de responder alguma pergunta, algum comentário que você queira fazer. Por favor, escreve aí no comentário se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. E logo após a gente responder algumas questões, eu quero compartilhar com você algo que não tem sido compartilhado na mídia convencional. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui agora e ver se tem alguma questão, algum comentário. Let me read here. I don't know if there is. I saw a lot of comments and so, but let me check again. I saw that a lot of people from the US or somehow, if you have any question, please write down in comments. We'll be able to see. E para os brasileiros que estão aqui e venezuelanos que estão acá, se tens alguma pergunta, algo, por favor, nos avise para que possamos fazer aqui para o Eugene. There is, oh, no. I thought it was a question from Bao92. Brother, could you repeat the part about the new ministry in Iran? Sorry. Let me tell her. I know she's the Venezuelan one, so I'll try in Spanish. So you learn Spanish. Miley, sí, hay ahora un nuevo ministerio que está aconteciendo en Irán. Hay muchas personas viejas o que tienen deficiencia física, madres que son solo madres, que no pueden salir de su casa, están imposibilitadas de salir de su casa. Entonces, hay un nuevo ministerio de hermanos que comprendieron la parte de Dios de ir até las casas de estas personas para predicar la palabra, una palabra de encorajamiento, de amor, de fe, de esperanza. Entonces están yendo a estas casas con comida, con medicinas, para que pueda soportar o apoyar las personas que están imposibilitadas de ir. Entonces este es completamente un nuevo ministerio en Irán, porque no se sale para hacer estas cosas. Aleluya. I hope she understands my Spanish. And I tell you, I'm glad that she's on here, because what I'm going to share what is happening in Iran, how it's changing the world, includes Venezuela. Venezuela is central to what I'm about to talk about. She speaks English as well. I think she just missed the part, and she lives right next to one military base in Venezuela. And she was safe. Okay. She was totally safe during the 27 seconds rap of Maduro. So let me see if there is any other questions. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Eu vi aqui vários comentários. Oh, wow, thanks. Yes, I did. Proteção. Sim, em português, falamos arianos. Wow. I think there's no questions, more comments. People are very excited. I just wanted to pause and make sure I wasn't just going without, trying to stop and answer any questions. But let me share how China and Iran have been working together, and now, because of what is taking place, this has been all radically changed and will change the future for all the nations of the world. So, can you repeat? I was reading. There was one question. Yes. Can we come to the question of Ruth? So Ruth Yep. is telling us here: are those YouTube about Khamenei families conversion true? For me, I'm not on the inside, so I don't know much about the Khomeini family. I do know about the Ayatollah Ali Khamenei and the Ayatollah that was previous to him. One of the things that we have seen with the Ayatollah, I don't think it has really been emphasized, the importance of their removal from power. Irmãos, Ruth, por exemplo, eu não sou expert no Irã, não estou lá dentro, eu não conheço muito sobre a história do Khamenei aqui, que você perguntou se ele se converteu ou não, se é verdade ou não, que está passando no YouTube, mas o que a gente tem ouvido é um pouquinho dos antecessores de Ayatollahs que estavam ali, que eu quero comentar um pouquinho. It's really important to know how different Iran is from the rest of the world, because Iran is the only Shia Muslim nation in the world. There are other nations that have Shia Muslims, but they're not a Shia nation like Iran. Irmãos, nós precisamos entender como o Irã é completamente diferente do resto do mundo. Ele é praticamente xiita ou shia?
Shia. Shia. Ele é totalmente dessa ramificação do Islã, Shia, que é completamente radical e diferente de todo o outro, as nações islâmicas e do mundo. Yeah, and for me, I studied Islam from an imam. I studied Islam in a mosque. I've read through the Quran several times. I've even spoken in a mosque and taught in a mosque. And there are two major streams. There are other streams as well, but there's mainly Shia and Sunni. These are the two major streams of Islam that are in the world today. Irmãos, eu já tive a oportunidade de ler o Alcorão algumas vezes. Eu aprendi, eu estudei o Alcorão através em mesquitas com pessoas religiosas. Eu já tive a oportunidade de falar em algumas mesquitas. Eu já ensinei, já lecionei em algumas mesquitas. E a gente precisa entender que existem duas grandes ramificações no Islã: a Shia e a Sunni. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. And when you're looking at Sunni Islam and Shia Islam, this goes back to the grandson of Muhammad. So after Muhammad died and then his successors came, there was a group that felt that you should vote in the next leader, the next caliphate, like Muhammad. There was another group that believed that only family members that are in the bloodline of Muhammad can be the leaders. Those that believed in the bloodline of Muhammad are the Shia Muslims. Então, para você entender, isso tem a ver lá com o tempo de Muhammad. E ambas as ramificações acreditam da seguinte maneira: Sunni acredita que você pode votar para o próximo grande líder do Islã, da nação. Mas os Shia acreditam que somente quem tem parte, quem tem o sangue de Muhammad é o que pode herdar essa função. And this is so important because Muslims believe, and when we say Muslims, we're mainly talking about Shia, because all of the Muslim nations around the world, they are all officially Sunni. Only one is Shia. And when you talk about Islam, they believe, the Sunni, that Jesus did not really die on the cross. That when there was someone who died on the cross, there was an image of Jesus, but it wasn't Jesus. And most Muslims believe that that was Judas on the cross. This is important when understanding Shia Islam because of what I'm about to tell you. Então, para que você entenda, os sunnis, que são a grande maioria do povo islã, eles acreditam, por exemplo, que Jesus não morreu na cruz. O que estava ali na cruz era uma imagem de Judas. Então, Jesus não morreu na cruz. Eu estou falando isso porque, quando eu for falar do Shia agora, você vai entender a diferença deles, que só uma nação acredita e segue essa ramificação de Shia. The reason why this is important is because Muslims believe that a prophet of Allah cannot die, cannot be killed in the same way as other people. That's considered to be a dishonor, a loss. And so Muslims believe that there's no way Jesus, who they believe is a prophet, could have possibly been crucified. Então, para vocês entenderem, eles acreditam que um profeta de Allah jamais poderia morrer. Ainda mais morrer numa cruz. Então é incabível, é inimaginável um profeta de Allah, porque os muçulmanos acreditam que Jesus era um profeta de Allah, pudesse morrer na cruz. Então eles não acreditam que um profeta poderia morrer na cruz. So when Muslims hear about Christians talking about Jesus died for your sins, he was crucified by his enemies for your sins, most Muslims automatically reject that idea because of what they're taught. Muslims believe that. Sunni Muslims believe that. Shia are different. Irmãos, então toda vez que você vai evangelizar ou falar de Jesus para um muçulmano, que em geral é Sunni, e você vai falar então que Jesus morreu na cruz pelos inimigos, morreu na cruz por causa dos inimigos, pelos nossos pecados, que ele morreu, ele imediatamente ele se bloqueia, ele não vai te ouvir mais, porque é incabível, ele não acredita nisso. Mas Shia é diferente. Because the Shia believe that their leader was killed by the Sunni Muslims. He was sacrificed for their efforts. And they believe that the Messiah will come again in the form of what they call the 12th Imam. 12? 12th Imam. 12th Number Imam. 12.
Ah, Yeah, ok, 12th ok. Imam. Imam is like a teacher of Islam. They're a leader of Islam. So they believe in the 12th Imam who will return again for his people. Like a rabbin. Like a Messiah. Messiah, ok. Então, gente, só para que vocês entendam, o se assim entende que um profeta morreu pelos seus inimigos, morreu pelos sunis, morreu pelos muçulmanos, morreu por eles, eles acreditam nisso. E que um dia voltará como o Messias, como que é o nome 12 aqui, que é o 12º Messias que vai voltar. And this is why Sunni Muslims have a harder time receiving the gospel than Shia Muslims, because Shia Muslims understand the concept of a Messiah being crucified for our sins, coming back again to rescue his people. So when they hear about Jesus, they already have this concept that lines up in Shia Islam that doesn't exist in Sunni Islam. That's awesome. Então, irmãos, Yeah. é por isso que a gente está falando aqui para vocês, eu falei aqui para ele que é incrível, por isso que é muito difícil o evangelho ser pregado para os sunis, e eu vou tentar depois descobrir qual que é essa palavra em português, irmãos, não é suni, eu não sei se é sunitas, mas essa ramificação, eles não vão acreditar que um profeta, ele vai morrer e morrer por outros ainda, como algo substituível, como Jesus fez na cruz, diferentemente do Shia, que é ali do Irã. Eles sim acreditam que um profeta morreria pelos outros e voltaria para resgatar o seu povo. Então, para esta And ramificação, é claro que é fácil de pregar o evangelho. And it is this seed that is allowing and paving the way for the largest revival in the Muslim world. So when people think about Iran having revivals, this is about the foundation of their original beliefs that Christians are coming in, sharing the real Messiah. And that's why so many Iranians are coming to Christ. And we're seeing that in the Shia world and not the Sunni world. Not yet, anyway. Então, irmãos queridos, é por isso que a gente está vendo esse grande avivamento tomando lugar, acontecendo no Irã, porque a fundação, os fundamentos, os primórdios da inteligência deles, aquilo que eles acreditam, da crença deles, é muito fácil explicar sobre o propósito de Cristo Jesus como redenção, redentor, salvando a mim, a você. Para eles é claro, porque eles esperam isso. Eles têm esse entendimento, então eles conseguem então entender, compreender, e a gente vê esse grande avivamento, porque eles já compreendem isso na sua natureza, diferente das outras nações que seguem o Sunni. And this is why Nagameh and her family, when they were living in Iran, were so honored because they were believed to be in the bloodline of Muhammad himself. Então, que nem a gente diz aqui da Nagameh e a sua família, e nós somos muito honrados porque a família dela, essa família, eles entendem, eles mostram que eles fazem parte do sangue de Muhammad, da linhagem de Muhammad. So those who are the Ayatollah, the supreme leader, they fall in that same lineage of Muhammad directly. They are in the family line of Muhammad. Então, quando a gente vê esses ayatolás, essas famílias dos ayatolás, eles entendem e eles comprovam que eles fazem parte eles são como que fala, meu Deus, ancidentes, não, oh Jesus, da descendência de Muhammad. Então, eles fazem parte do mesmo sangue de Muhammad. And one of the people just asked, are they waiting for the Messiah as well? Yes, they're waiting for a Messiah that is going to come again as the 12th Imam that will be in the lineage of the Prophet Muhammad. Sim, Mylin perguntou aqui, então eles estão esperando por um Messias novamente? Sim, eles estão esperando para que o Messias volte novamente, que é da linhagem do Mohammed, da linhagem santa, que é o que nós chamamos do 12º Amã, que é como um Messias. Então, sim, eles acreditam que esse Messias vai voltar para resgatar o seu povo.
In fact, there are many times where I've been in Iran during the day that they remember this initial imam that was killed for their behalf, the Prophet Hussein, and so all of the water fountains they turn to red so that it looks like blood instead of water coming out of the water fountains. The cars have red writing on them to remember the day of the martyrdom of their prophet, but also to remember that the Messiah, the 12th Imam, will come again. Irmãos, eu já estive algumas vezes no Irã e existem alguns momentos no dia, em algum dia específico, que as fontes de águas elas se transformam em vermelho e pessoas escrevem até em vermelhos em carros ou coisas do tipo para se lembrarem do primeiro martírio, da primeira morte do seu profeta e também se lembrar desse imã que virá como Messias para resgatar o seu povo. And this is so important. This means that the Ayatollah is in the bloodline of the Prophet Muhammad, which means that the ruling people of Iran are Arab, not Persian. Are Arab, not Persian. Ah, They are, the Ayatollah. Okay, okay. Então, yes, irmãos, that is the mistake, right? And this is yes, Então, yep, irmãos, yep. só para que você entenda, então, por isso que o Irã, ele entende que a linhagem do Ayatollah vem do sangue de Mohammed. E ali eles entendem que esses são os que vão reger, ter o poder sobre o país. E ali que fica claro que eles são árabes e não persas. And when you see this, when you understand this, then you will understand that Iran is occupied territory. The people never chose to be Islam. They never chose to follow Islam. They never chose to be Muslim. They are Muslim by force. They are an occupied territory and they are forced into Islam. They were invaded. They were conquered. They were converted. They cannot be blamed for being Muslims any more than a slave can be blamed for being a slave. They were born into Islam and they don't have a choice. This is why the enemy is trying to hold them in slavery of Islam. Então, irmãos, para que vocês entendam isso que a gente está comentando agora, toda essa história, tudo faz sentido, porque o Irã é um país tomado, é um território tomado pelo Islã, foi conquistado pelo Islã. As pessoas foram forçadas a se converter ao islamismo. Essa não é a natureza do Irã, essa não está no nascer do Irã, na fundação do Irã. Eles foram tomados, eles foram conquistados e hoje eles não podem nem reclamar, eles não têm escolhas, eles nascem islâmicos, eles nascem muçulmanos e não têm escolhas. E os muçulmanos cada vez mais tentando dominar, prender, escravizar para que não tenham opções. And so when you look at the Ayatollah, they are also, in English, we call them the supreme leader. They control everything in the country, not just politically, but spiritually. In many ways, they would be the Pope of Iran. So when the Ayatollah died, Ali Khamenei, when he died, it was like killing the Pope, the supreme leader, the president, all in one. Então, quando você vê essa figura do Ayatollah, para que você entenda, o Ayatollah em inglês e em português é o líder supremo. Então, ele não só governa sobre o país politicamente, mas também espiritualmente. Ele é o líder supremo da nação. Então, quando você vê a morte desse último Ayatollah, é como se tivesse matado o Papa. É como se tivesse matado o presidente daquela nação. So when we see that leader of Iran being killed, this is not the same as even Trump or a president or a prime minister or any sort of leader, even a king. This is different. This is like the Pope, the president, a king, all wrapped into one person. When he was killed, this was a crushing moral thing, a morale. This was crushing for the morale of the religious diehards in Iran. Então entenda, eu não estou aqui dizendo, e você precisa entender que não é a mesma coisa que se matasse o presidente Donald Trump, que se matassem somente o Papa, que se matassem um primeiro-ministro. Não, não, não. Matar, eliminar um ayatollah significa em um pacote só, é uma figura só. Ele é o presidente, ele é o Papa, ele é o primeiro-ministro, em uma figura só. Então, matar
matar, esse cara morrer, é um ataque moral para a sociedade, é um abalo moral para toda a nação. E eles ficam realmente perdidos de como isso pode acontecer. Now, I know that I've gone for a long time. Let me wrap up with one of the things that I want everybody to remember before we leave out of here. Eu sei que eu falei muita coisa aqui, eu dei uma grande volta e faz sentido, mas agora eu vou fazer um grande resumo porque você precisa entender antes de a gente ir embora. It's important to understand what is happening in Iran, how it is impacting China, and how it is changing the world. Então, você precisa entender o que está acontecendo no Irã, como isso está impactando a China e como isso vai também sentir alguns abalos em todo o mundo. China and Iran are both ancient civilizations that have a history and a relationship that goes back for generations. China e Irã são duas nações bem antigas que elas têm uma história que se conectam e há muito tempo atrás. The very first missionaries, Christian missionaries, to take the gospel to China were Iranians. Os primeiros missionários que levaram o evangelho para a China são iranianos. The very first church in China to be built that we have on record is still in existence. It is a building that is 1,400 years old. A primeira igreja na China que foi construída, nós temos histórico dela, ela foi construída em 1400 depois de Cristo, ela foi construída nos altos das montanhas na China. This church was built by Iranian missionaries who came from Iran all the way to China to preach the gospel. Essa igreja, ela foi construída por missionários iranianos que saíram do Irã, foram até a China pregar o evangelho de Cristo. In contrast, the oldest church in Iran that was built by the prophet Thomas, the disciple Thomas who passed through Iran, built a church that is still there today. It began to crumble and fall down. The Empress of China, to say thank you for the missionaries who first came to China, sent money to Iran to rebuild this old temple that is still there today in Iran. Irmãos, a igreja no Irã, ela foi fundada pelo discípulo de Cristo, o apóstolo Tomé. E depois de um tempo, a igreja de São Tomé no Irã, ela quebrou, ela se destruiu. Mas um ditador da China, na época, um líder da China, quando recebeu os iranianos, ele ficou tão agradecido pelos missionários iranianos que mandou dinheiro para o Irã para reconstruir o templo de São Tomé, que está até hoje no Irã. These two nations, these two cultures have a history of relationship together that goes back thousands of years, or more than 1,000 years. Irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que essas duas nações, elas têm uma história juntas que já fazem mais de milhares de anos atrás. Now, a lot of people don't know this, but China has been the largest financial investor of any group in Iran. Irmãos, talvez você não saiba, mas a China é o maior investidor de qualquer outro grupo por aí ou nação dentro do Irã. The largest trading partner of Iran today is China. O maior negociador, o maior parceiro de negócios do Irã hoje é a China. Now, I don't know why this has not been reported by the news, but China has an effort that's called One Belt, One Road Initiative, and they've made huge investments with Iran. Eu não sei porque isso ainda não foi para a mídia, muito curioso, mas só para que vocês saibam, a China tem um programa especial e investe toneladas de dinheiro no Irã. But there's been a big problem with the trade between China and Iran. Mas está tendo um grande problema nos negócios entre China e Irã. The problem has been sanctions. Sanctions by America, sanctions by the United Nations, sanctions by EU. China wants to get around those sanctions to do trade together with Iran. Iran wants to get around those sanctions to do trade together with China. E esse problema tem a ver com sanções dos Estados Unidos, sanções do mercado comum europeu. Então a China quer fazer negócios tentando passar por essas sanções e o Irã também quer fazer negócios com a China passando por essas sanções.
So something happened last year that nobody's talking about. Então, algo aconteceu ano passado, irmãos, que impressionante, ninguém está falando sobre. May 25th of 2025, China opened up a railroad between Iran and China to begin to transport goods and oil. No dia 21 de maio de 2025, uma ferrovia foi aberta entre Irã e China para que haja transporte de mercadorias e óleo, petróleo. You can look this up. You'll find it. It's like these small news outlets have reported it, but no big news outlets have been reporting about this. There's been two railroads, one north route and one south route, to be able to open up trade between Iran and China. É impressionante que você pode pesquisar, você vai achar, mas você não vai ver a grande mídia falando sobre isso. É uma ferrovia, um caminho ferroviário no norte, um caminho ferroviário no sul, para que haja esse transporte, essa logística de negócios entre a China e o Irã, mas ninguém fala. The reason I know about it isn't because I'm following the news. It's because I've been working quite a bit, not just in Iran, but in Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan. I've been traveling to these nations, working with the Chinese missionaries on the ground and watching this railroad be constructed. Irmãos, e o que eu sei não é porque eu li em algum lugar ou ouvi, não, é porque eu tenho trabalhado muito e visitado muito países como o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Paquistão, tudo que é questão. E ali a gente consegue ver do que está se passando e como que está sendo construído essas malhas ferroviárias, mas ninguém fala. And one of the reasons why that's important is because if you try to use the water route, going with the shipping routes, going from Iran to China, from China to Iran, those can be monitored by the U.S. military, by the international community, so they can stop those ships. They can look at what's on them. But when you're going through these countries of Turkmenistan, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, those train tracks are not checked by anybody. Então, gente, olha que interessante. Essas duas rotas, tem uma no norte, que é onde eu comentei que passa por Lusquistãs, né? Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão, o Cazaquistão. Essa rota, ela não consegue ser monitorada por ninguém. Mas a outra rota, que vai pelo sul, os Estados Unidos, a União Europeia, todos conseguem monitorar o que está acontecendo. Mas essa do norte, ninguém monitora o que está passando. And the thing that we have seen is that this was just opened up May 25th, 2025. And it is faster than the water route. So when you go the water route through the Strait of Hormuz, that takes about 30 days if it's unimpeded to get to China. By railway, it's 10 days. So you cut that in half. You cut the expenses and you cut the observation of the international community. Então, quando você faz essa rota que vai pela água, você tem aí 30 dias de você vai ter esse transporte para chegar do Irã para a China e vice-versa, mas essa rota ferroviária que vai pelo norte, que ninguém consegue monitorar, você faz em 10 dias, reduzindo gastos, custos e ganhando tempo. And we have seen China make investments, not just in Iran, but in other countries around the world to be able to gain more control over the international commerce and the movement of military. E você vê então a China investindo pesado nessa rota e nos países pelo qual a ferrovia está passando para que ela possa fazer negócios e comércios e transportar tudo que ela quer sem ser monitorada. The biggest example is probably the Panama Canal. Um grande exemplo é o canal do Panamá. China basically took over the Panama Canal and began its process of controlling the movement going from the Atlantic to the Pacific, from the Pacific to the Atlantic, and China had control over that. Um grande exemplo é o canal do Panamá. A China hoje ela tem posse daquele canal e ela consegue saber tudo que vai do Atlântico para o Pacífico, Pacífico para o Atlântico, ela tem controle de tudo isso. But their control was removed almost overnight without one shot fired. That was a huge blow to China. E esse controle ele foi retirado, irmãos, por um tiro somente, algo muito simples e realmente tirou todo o controle da China. And then our dear sister from Venezuela, she will probably remember the night that Maduro was taken.
A Chinese delegation flew in from President Xi from Beijing, arrived in Venezuela, and actually took pictures together with the president, ready to bring in security, ready to bring in air defense systems, ready to do trade with the oil. E aí, a nossa irmã da Venezuela que está aqui, ela pode testificar isso que eu estou falando. A noite antes de for retirado o Maduro da Venezuela, a China estava com uma grande comitiva ali, tirando foto com o presidente, trazendo armas, defesa, investindo militarmente na Venezuela. So when Maduro was taken, this Chinese delegation had been there for less than 12 hours, and they're like, what do we do? Where do we go? This platform, this partnership with China was removed in a second in Venezuela. E quando Maduro, então, porque foi na noite anterior, quando Maduro, então, foi tomado, essa delegação da China que estava ali, ficou, o que a gente faz agora? O que vai acontecer agora? Tudo foi tomado. And I mean, you have to see that Venezuela has the world's largest oil preserves. So that was a big partner for China. Então, você precisa entender que a Venezuela é o maior campo, o maior reservatório de petróleo no mundo, e ela é uma grande parceira da China. And for proven oil reserves, Venezuela is number 1, Saudi Arabia is number 2, Iran is number 3. Então, para que você saiba, Venezuela, em relação à quantidade de reservatório de petróleo, Venezuela número 1, Arábia Saudita número 2 e Irã número 3. And now this new railway had connected Iran with China to be able to ship oil back and forth. That railway is now destroyed on the Iranian side. Então, agora, lá no Irã, aquela ferrovia que eu estava falando agora para você, que é esse caminho de levar petróleo para a China, agora na área do Irã, essa ferrovia foi completamente destruída. And by impacting China, you're basically impacting the world. As we are seeing that partnership between China and Iran weaken, we are seeing the economy of China impacted and in many ways weakened because of what is happening in Iran. E você tem que entender isso, que tudo que vai impactar a China economicamente vai impactar o mundo todo. Então, com esse ataque, com essa destruição que aconteceu ali dos negócios do Irã com a China, o comércio da China vai ficar mais carente e isso vai produzir um impacto global. And this connection with the railway system between China and Iran, it's not being talked about anywhere in the world that I know of. E essa conexão entre a China e o Irã através de malha ferroviária não é falada por ninguém nesse mundo. But now what we are seeing is another partnership developing. It is the partnership of a holy spiritual army of the Chinese missionaries going to Iran, living in Iran today, even though the oil relationship, the military relationship, the political relationship is weakened. The spiritual relationship is strengthening. The Christians in China are joining together with the Christians in Iran, and we are seeing a spiritual dynamic that we've never witnessed before in history. E o que eu estou falando aqui, irmãos, trazendo agora para um outro lado, é o seguinte: enquanto a gente está vendo a fragilidade dos negócios, dos comércios, das negociações entre o Irã e a China sendo destruído e ficando cada vez mais fraco, algo no espiritual está acontecendo que é maravilhoso. Os cristãos na China estão invadindo, estão crescendo dentro do Irã, estão chegando com cada vez mais força. Então, aquilo que é comércio, aquilo que é negócio entre os países tem enfraquecido, mas aquilo que é guerra espiritual, aquilo que é aliança espiritual entre a China e o Irã nunca foi tão forte em toda a história. And let me end with this. I have to be very careful how I share the next part because it's a kind of high security for us. But I want to tell you a little bit about what's taking place right now for Iran. Irmãos, eu quero concluir agora com isso, e o que eu vou falar agora, eu preciso até tomar muito cuidado como eu vou falar, porque é realmente de extrema segurança para nós, então eu vou falar de alguma maneira que eu me sinta confortável e que te dê entendimento do que eu vou falar e do que está acontecendo agora. During this war, we have gotten a request from our friends in Iran for at least 500,000 Bibles. So we are working right now together with our Chinese friends to get 500,000 Bibles into the nation of Iran. 1 second. Hallelujah!
Now, let me translate. Irmãos, agora mesmo, para que você saiba, nós recebemos uma solicitação do Irã para enviar 500 mil Bíblias impressas para o Irã. Nós estamos trabalhando com a China para fazer isso acontecer nesses próximos dias. São 500 mil Bíblias que serão enviadas para o Irã. Because the number of believers is exploding in Iran. Forgive the connection with the bombing that's taking place there now. But the number of believers is growing exponentially, and the need for God's word has never been greater. Porque o número de cristãos está explodindo. Me permita fazer uma brincadeira com a palavra explodir no Irã agora, mas está explodindo. É exponencial o crescimento de cristãos no Irã. This, I believe, is amazing. This is the amazing story of Iran. This is the story behind the headlines that you're not hearing about. What the church is doing, what is happening with believers, with the gospel going forward. Iran is going to be a transformed nation for the kingdom of God. Amém. Irmãos, isso é história. O que nós estamos vendo agora é história. Há uma grande mudança tomando lugar ali agora, acontecendo ali agora. Há uma transformação, há um reavivamento, um avivamento acontecendo naquela nação. E nós vamos ver o Irã se levantar como uma nação poderosa no nome do Senhor Jesus. My background is in the military. I have 2 sons. Both of them are in the military right now. But military and bombing is not the answer for Iran. God's word is the answer. As you know, we did a special 30-day prayer series specifically called Bibles, Not Bombs, because it is the word of God that will transform the nation of Iran. Irmãos, eu tenho base militar, os meus 2 filhos são militares e a gente sabe que não é a força, não é as ações militares que vão transformar o Irã ou qualquer nação. Inclusive, a gente tem um livro agora recente, ainda não em português, só em inglês, que é Bíblias e não bombas, que o que a gente acredita que a única coisa que pode transformar uma nação é a palavra de Deus. And let me just warn people, yes, there is an evil regime that is ruling Iran, but God's word to go forth doesn't need the falling of that regime. There's going to be a lot of people get mad at me for saying that. God's word going forward, revival in the land of Iran, is not dependent on the government of Iran. Irmãos, a gente sabe que existe um regime maligno agora sobre o Irã, muito mal, realmente cruel demais, mas talvez algumas pessoas vão ficar meio tristes com a gente agora, mas saiba, Deus não depende de derrubar ou não um regime ditatorial como acontece, como está no Irã. O Senhor não depende de isso cair ou não. O trabalho do Senhor é apesar disso, a terra do Irã está sendo impactada e vai ser impactada pelo poder de Deus. Remember this, the disciples' main problem with understanding what Jesus was doing was they thought that the Messiah was going to overthrow the Roman government, the evil Romans. And Jesus came to set his kingdom on earth regardless of who was in charge politically. He didn't give a rip about the Roman occupation because the kingdom that he was bringing was much greater. I don't give a rip about the Ayatollah because the kingdom that God's people are bringing to Iran is much greater than any government system of Islam or the Ayatollah. Now I feel in church, we're preaching. Hallelujah! Get started for September, brother. Irmãos, eu olhe para Cristo com os discípulos, eles tinham algo muito mal resolvido, porque eles acreditavam que o Messias, Jesus, iria destronar o Império Romano, iria acabar com aquele regime da época, e o Senhor não deu a mínima, nem se importou com o regime romano, com o Império Romano que estava acontecendo, porque o que o Senhor trouxe, o reino que o Senhor trouxe, é muito maior que o império dessa terra. Então nós não damos a mínima se é um ayatolá, se é algum regime ditatorial que está tomando posse ou tomando o poder daquela nação. O reino de Cristo que está em nós é muito maior e impacta muito mais, independente do regime que está no poder.
Wow. And I want to Praise the thank Lord. you and yes, I want to thank you and all of the people in Brazil and Venezuela as well for praying for the nation of Iran, for praying for the believers in Iran, and for standing in the gap together with them. Irmãos, eu quero aqui agradecer as pessoas do Brasil, da Venezuela, por orarem pelo Irã, por entrarem nesta brecha, orando e clamando pelo Irã. Eu quero agradecer por vocês fazerem isso. Amen. Amen. Hey, brother, as we have some people from the US, would you like to tell them how to help through our website? Yeah, I mean, if anybody wants to right now be a part of what we're doing to help the people in Iran right now today, we have a link on our website. You can specifically go to backtojerusalem.com. In the top right-hand corner of backtojerusalem.com, you'll see a donate button. Hit that donate button. You'll get this selection. That selection, you will find specifically a project for Iran. There we are sending funding 100%. We're not touching any of it. It's going directly to Iran to provide food and medication during this time of war. That is the best way to partner together with the Iranian people outside of praying for them. Irmãos, o Eudine aqui deu uma mensagem mais direcionada ao pessoal dos Estados Unidos. Para nós, se você do Brasil e da Venezuela, mas Venezuela pode seguir o link do Back to Jerusalem, mas de qualquer maneira, deixa eu compartilhar com vocês. Você entrando no www.backtojerusalem.com, existe um link de como doar, para que os valores que nós estamos recebendo serão destinados para o Irã, compras de comida e de remédios, e através desses canais que nós temos, irá chegar até aquelas pessoas. No entanto, aqui no Brasil, se você quiser fazer isso, por favor, eu vou digitar aqui o número do nosso Pix, você pode entrar em contato comigo, anote aí, eu não sei se equipe, se vocês estão aqui, se puderem colocar o Pix do Back to Jerusalem nos comentários, peço que façam isso, por favor, e o meu telefone, que é 11 9 7416-7255. Entre em contato comigo ou no direct do Instagram e eu posso te auxiliar se você quiser fazer parte desse mover que está acontecendo no Irã. Yeah, I just mentioned how to work and to donate through Brazil, but I also mentioned about our website. And I'm so glad that I see many countries join us into this help, and I hope to see Brazil and Venezuela in those lists as well. We have we have America, France, England, Poland, Italy. I want to see Brazil and Venezuela and South America countries being part of these too. Amen. And I cannot wait to fly to Venezuela and meet my brothers and sisters in Venezuela. I've been praying for that nation for so long, and it's exciting to me to see the believers in Venezuela to look past their own challenges and pray for their brothers and sisters in nations like Iran, bringing us together, the same Father, the same family, and it is exciting. Eu não vejo a hora de viajar para Venezuela, irmãos, e conhecer os nossos irmãos, estar junto com os nossos irmãos. E para mim é tão feliz ver irmãos da Venezuela aqui juntos, orando por outros países, por tudo aquilo que a Venezuela passou e tem passado, e ainda eles também estão orando por outros países. Como isso me encoraja. Hallelujah. Hey, brother, I think we can finish, but before, I just want to make like how can I say, an announcement that you're coming here in September with Brother Yoon, Isaac. So I'll mention this, and if you have closing words, we'll conclude with that, okay? So, pessoal, então, só para que vocês saibam, estou aqui muito feliz de compartilhar com vocês. Eu estava explicando para o Eudine agora, em setembro, de 2 a 10 de setembro, o Eudine Ba, junto com o irmão Yoon, o homem do céu, e o filho dele, Isaac Liu, estará aqui no Brasil. Estaremos tanto em São Paulo como em Curitiba de 2 a 10. Não perca, entre em contato, fique conectado nas nossas mídias sociais para maiores informações. Vai ser um tempo, serão 10 dias de palavra, de testemunhos, de encorajamento daquilo que está se passando na igreja chinesa e desse mover que está tomando todo mundo, porque o rei está voltando. Maranata! Amen. And in the next couple of days, maybe in the next couple of weeks,
You're going to hear a lot of bad news coming from Iran. There's going to be things that will make you feel like you're in despair because what is happening in Iran. But lift your eyes towards heaven. Don't focus on the challenge. Focus on the answer. The Bible says that I look into the hills from where my help comes from. The hills is not my focus. I look beyond those hills from where my help comes. And so as we hear the bad news that is happening in Iran, remember our brothers and sisters are experiencing revival, and we can continue to pray with them and join together with them as they see a spiritual awakening. Irmãos, nos próximos dias, certamente você vai ouvir muita informação, notícia trágica do que está acontecendo no Irã e das pessoas que estão ali. Muita notícia ruim será compartilhada com essa mídia que está por aí. Mas lembre-se, como diz os versos em Salmos, eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. O foco não está nos montes, o foco está acima dos montes. O meu socorro vem do Senhor, o trono não está vazio. Então, quando você quando você ouvir das notícias horríveis que estão acontecendo no Irã, se lembre do avivamento, do revival que está acontecendo no Irã. Os nossos irmãos e irmãs estão vivendo o maior avivamento, estatisticamente falando, sobre a terra. Ore por isso, tenha os seus olhos sobre isso, porque Deus está movendo no Irã. Amen. And you know, I thought I was going to be 20 minutes. It's been an hour and a half. So we So that's why in September we're going to have 10 days. It's going to be amazing. Yeah. All right. Yeah, looking forward to it, brother. I love you, brother. Thank you so much for having this time with us here. Please receive our love, our heart. Brazil is waiting for you. We're excited to have you here. And anytime you need something for Brazil, for Venezuela, for South America, let us know. We are here to serve you. Awesome. Thank you. God bless you guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Irmãos, eu agradeci aqui o Dini, que esteve com a gente durante esse momento. Ele falou assim, eu pensei que ia só ficar 20 minutos, mas ficamos 1h40 e foi poderoso, foi maravilhoso. Quero aqui já de antemão pedir perdão, porque eu não traduzi ao pé da letra muitas das coisas, por já conhecer também um pouco. Eu fui tentando customizar por causa do tempo, para a gente aproveitar ao máximo. Mas se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você quer se conectar conosco no BTJ, por favor, irmãos, entre em contato. Nós estamos aqui para servir a igreja no Brasil, servir a igreja na América do Sul. Algo maravilhoso está acontecendo no mundo e você e eu podemos fazer parte. Se conecte, fale comigo, eu vou te falar como fazer parte. O que eu mais preciso de você é que oremos por essas nações. Então eu quero concluir orando aqui com você, e sempre que a gente vai orar pelos irmãos da igreja perseguida, a gente convida o nosso bebê Fufu, que está aqui, que serve para nos lembrarmos de orarmos por esses irmãos. Então eu quero concluir aqui fazendo essa oração, e mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desse mover e desse momento aqui com a gente. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa live que virou um culto, estava poderoso demais, uma presença gloriosa, mas nós lembramos e colocamos a nossa mente agora pelos nossos irmãos no Irã, pelo povo do Irã, por aquela nação, por tudo isso que nós ouvimos hoje, quanto ensinamento, quanta história que faz a gente entender um pouco mais da guerra espiritual que está sobre o Irã e de como essa nação vai se levantar para a glória do nome de Jesus. Por isso eu oro agora que a tua bênção, a tua proteção, o teu amor seja derramado naquela nação. Esse novo ministério, Senhor, que tem ido de casa em casa, levado a tua palavra de encorajamento e de fé, seja com eles, Senhor, que eles sejam protegidos pelo Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles possam, Senhor, abençoar aquelas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, traz libertação desse regime, e mesmo assim, Senhor, se tem ou não tem o regime, que o Senhor conclua a tua palavra e a tua vontade sobre o povo do Irã. Abençoa, Senhor, essa nação, abençoa esse povo, abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão ali. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você ficou aqui comigo até agora? Me manda um abraço aqui, só para depois agora ficar gastando tempo lendo todo mundo aqui, e que o Senhor te abençoe. E fique ligado, de 2 a 10 de setembro, nós estaremos aqui em São Paulo e em Curitiba, com 10 dias com o irmão Yun, Isaac Liu
e Eugene Bá. Vai ser poderoso. Até lá!